Então, dando seguimento a essa sessão do legado científico do professor Jorge, só para esclarecer, professora Nadine, eu selecionei algumas fotos emblemáticas, não de situações, para fazer a apresentação da professora Nadine, eu selecionei essa foto que nós tiramos no ano passado, isso é junho de 2013, no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, que foi 2012, desculpe. Não chegamos em... Desculpe. Junho de 2012, acho que ato falho. Junho de 2012, quando nós reunimos o serviço de cardiologia, essa é uma foto, é uma das poucas fotos que nós temos do professor Jorge com os seus ex-residentes da cardiologia. Eu contei aqui, são 30 ex-residentes que se reuniram naquele momento. E como a professora Nadine estava ali do lado dele, junto com a professora Carize, eu achei que seria uma foto interessante para fazer a apresentação dela. Próximo, a professora Nadine dispensa a apresentação, mas foi aluna de mestrado do professor Jorge, foi a primeira aluna de mestrado do professor Jorge. Eles têm 8 artigos em coautoria durante essa trajetória. Ela é hoje a vice-presidente médica do Hospital de Clínicas e professora do Departamento de Medicina Interna. E esse é um dos artigos que eu tenho certeza que ela vai mencionar, que foram dentro da linha de investigação de insuficiência cardíaca, que também é um artigo bem interessante porque acabou envolvendo o lado Hospital de Clínicas, Porto Alegre, com o lado Boston, onde houve uma interação e foi feita uma comparação de alguns marcadores e características de pacientes com insuficiência cardíaca no Mass Channel e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Professora Nadine, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer a professora Sandra, reconhecer o esforço que foi colocar esse evento em andamento com essa dimensão, o significado científico dele, o significado de poder homenagear pessoas que merecem, de fato, permanecer por muito tempo da nossa memória e servir de modelo para gerações futuras. A gente está aqui pelo professor Jorge, mas a gente está aqui muito para mostrar para as gerações que vão nos suceder o que é possível fazer e a responsabilidade que vai cair nas costas de vocês, na medida em que vocês forem progredindo nessa carreira acadêmica que nos encanta tanto e que tanto encantou o Jorge. Então, é um prazer poder estar aqui, poder contar um pouquinho dessa minha trajetória, como eu disse ontem, momentos cruzados, momentos paralelos com o Jorge, e que certamente engrandeceram muito a minha trajetória. Então, é um prazer estar aqui. Eu procurei selecionar rapidamente, nesses 15 minutos, como é que eu enxerguei da ótica insuficiência cardíaca, mas lá no começo, como que o Jorge se recolocou em Porto Alegre e de onde ele veio para fazer uma mudança transformadora realmente no nosso meio, né? E eu selecionei alguns passos nessa caminhada, focando, né, nas coisas que mais para o final nos aproximaram na produção científica, na área que a gente tem mais afinidade, que é insuficiência cardíaca. Mas o Boston, para o Jorge, começa lá em 1980, 81, né, tendo como uma figura importante na vida dele o Bill Colucci, que foi orientador do Jorge, juntamente com o Hartley, na BU, na Boston University, e depois no Brigham, quando ele fez a combinação do Fellow com a parte do PhD. Bill Colucci, então, seguiu sendo um parceiro do Jorge, e o ano passado, nesse congresso que o Rode foi presidente lá em Gramado, foi um dos nossos convidados. Eu tenho certeza absoluta que o Colucci veio muito pelo Jorge, né? E nesse intermeio a gente conseguiu fazer mais um intercâmbio, que foi muito pela mão do Jorge, que foi Andrea Biolo, que esteve lá com o Bill Colucci e que voltou em 2010, eu acho, depois de 2 anos lá. Então, aqui é uma característica que eu quero já pontuar do tipo de atividade que o Jorge desenvolveu, a capacidade de estabelecer elos de colaboração duradouros, multiplicadores, sempre visando uma coisa, que era qualificar mais e mais gente para poder colaborar com o todo, com a instituição, as instituições que ele tinha ligação, que era a universidade e o Hospital de Clínicas. E aí,
Bill Colucci, anos depois, André Biolo, não trabalhava diretamente com o Jorge, mas o Jorge certamente ajudou a abrir essa porta para a Andréia. Depois, a participação do Jorge no laboratório de exercício, né, que o Jorge saiu daqui já sendo um professor da ESEF, quando ele foi para Boston, quando ele voltou, ele foi chefe, vocês devem ter visto tudo isso aqui nessa trajetória dele, e desenvolveu fortemente essa área de expertise na fisiologia do exercício, e aí foi a minha primeira inserção com ele, quando então a gente tocou o meu mestrado. O Jorge costumava brincar que ele me resgatou do mau caminho, e eu acho que ele tem razão nesse sentido. Assim como muitos, eu terminei a residência aqui no Clínicas de Medicina Interna, 3 anos, achando que aquilo era o máximo da minha vida, o píncaro. Eu era residente do professor Baldi, então eu achava que aquilo era o máximo para mim. Certamente, como clínica, realmente foi o píncaro para mim, mas o Jorge estava voltando de Boston naquela época, ele precisava de gente para tocar as coisas dele. E ele viu em mim alguém que estava meio na dúvida. Eu achava que era o píncaro, mas talvez não tanto. Meu pai era professor da faculdade e vinha com aquele negócio de ciência. Quando era pequeno, a gente morou fora, meu pai fazendo pesquisa. Tinha alguma coisa que não estava certa. E o Jorge pegou esse veio e disse, não, para um pouquinho, vamos te encaixar para uma coisa acadêmica. E aí a coisa mudou e eu consegui fazer, acho, tentativamente, uma coisa mix, e devo muito a ele esse resgate. Então, por isso é que eu fui a primeira aluna de mestrado. Depois, vou passar um pouquinho esse trabalho, e alguns trabalhos que a gente depois, na minha volta, né, eu tive um período fora também, a gente conseguiu fazer juntos. Então, nessa fase do Jorge, lá no Brigham, com o Colucci, ele teve a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos na parceria, e esses são 6 trabalhos que estão no PubMed, e eu selecionei 2 para mostrar para vocês. Acho que essa é uma contribuição importante. Vocês veem ali o nome do Colucci e do Hartley, né, que foram os 2 guias do Jorge enquanto esteve fora. E esse é o trabalho em que eles mostram a questão da respiração periódica durante o exercício nos pacientes com insuficiência cardíaca, e que reverteu, né, com a infusão de milrinone. Então, milrinone, lá naquela metade da década de 80, um inotrópico, né, que depois a gente veio a ver que o milrinone não era tão bom assim para desfecho clínico, mas, interessantemente, a infusão de milrinone fazia com que houvesse uma reversão desse padrão da ventilação periódica tão importante e tão prognosticamente significativa na insuficiência cardíaca, que é quando a gente enxerga um paciente com ventilação periódica na ergospirometria. Tenho certeza que muitos dos vocês aqui que lidam com ergospiro sabem da importância disso. Bom, o milrinone, o Jorge demonstrou que reverteu da mesma forma que um paciente que se submeteu a transplante cardíaco também revertia esse padrão. Então, essa é uma contribuição pontual, significativa, que o Jorge trouxe para a literatura, junto com o Bill Colucci e o Hartley. O outro trabalho que eu selecionei, de novo, né, eles trabalharam bastante com respostas on and off, né, vocês que foram alguns orientandos, tiveram a oportunidade de ver, o Jorge gostava muito daquele modelo de trabalho pequeno, poucos pacientes fazendo crossover, né, on and off de algumas intervenções, e aqui com o milrinone para ver a resposta do exercício. Então, esse é um trabalho do American Journal of Medicine, de 86, olhando as respostas ao exercício, pacientes no basal, então, duração do exercício, VO2 máximo e limiar anaeróbico, que foi uma coisa que o Jorge trabalhou muito. Depois, isso foi uma coisa que eu fiz no meu mestrado, não tinha nem ideia do que era o limiar anaeróbico, até que eu conheci o Jorge. E, então, aqui ele mostra, né, os pacientes no basal, o milrinone melhorando o VO2, depois o placebo, e depois uma infusão prolongada de milrinone EV, né, mostrando que o milrinone melhorava parâmetros de exercício para esses pacientes com insuficiência cardíaca. Jorge voltou em 85, ele voltou aqui, já conseguiu entrar no Clínicas, ele não era professor da medicina, mas através de uma ligação com o LAPEX, professor De Rose, professor Faraco, ele começou a ter inserção no Clínicas, e aí a gente se cruzou os caminhos aqui. Eu estava terminando o meu R13, começando a ser contratada, e aí veio a nossa ideia de, bom, quem sabe a gente olha para alguma coisa de pós-graduação, e aí foi. Então, a minha trajetória com o Jorge gerou 8 publicações em conjunto. Então, eu mostro para vocês o meu mestrado, né, que foi na área de exercício. E aí, naquela época, a gente tinha aqui o professor Eduardo Ludwig, na medicina nuclear, que foi um grande parceiro, onde a gente estudou, então, a resposta da função diastólica ao exercício em indivíduos saudáveis. Eu não sei se alguém na plateia aqui foi meu cobaia, mas vários dos meus contemporâneos de residência
foram vivamente chamados por mim para ir ali na medicina nuclear e fazer 2 testes de exercício. Foram 12 healthy young men, né? Aqueles rapazes assim, residentes, R2, R3, amigos, né, de festa. Digo, não, vamos lá fazer 2 testes de esforço. Ali naquela bicicleta, na medicina nuclear, para fazer uma coleta de sangue, que era no lobo da orelha, né? Eu que não sabia o que era limiar anaeróbio, não sabia como coletar com um tubinho de capilarização, com os guri suando no pico do exercício e eu segurando a orelha do pessoal para fazer a determinação do limiar anaeróbio, e depois de uma semana voltava e fazia de novo e media a fração de ejeção e o peak filling rate, que é uma das fases da diástole, e ver isso como é que se comportava em relação ao limiar anaeróbio, que a gente viu, então, aqui, o peak filling rate, ele tem um comportamento de aumento até o limiar anaeróbio, mas depois do limiar não aumentava mais. Exatamente o comportamento da fração de ejeção. Qual foi a contribuição original deste pequeno trabalho que foi publicado? É que a função diastólica se comporta da mesma forma que a fração de ejeção, que é a função sistólica, em relação ao limiar anaeróbio. E o Jorge tinha essa visão, né? A questão de ver uma coisa pontual, ainda não examinada, um trabalhinho bem feito, né? Com uma aluna de mestrado absolutamente obsessiva, na época eu era, hoje acho que eu já sou mais light, para fazer a coisa acontecer. Não sou light. E aí a gente foi lá, publicou, bacana, 12, e hoje em dia eu cruzo aí com Sérgio Loss, Fadel, vários amigos meus que foram meus cobaias, aí a gente se diverte com isso. Depois, o Jorge fez uma tentativa frustrada de me mandar para Boston, acho que eu já contei essa história, eu estou ficando velho, eu repito a história. Então, ele me exilou em Boston durante 40 dias para ver se eu gostava de eletrofisiologia. Naquela época, o Leandro Zimmermann ainda era um guri, ainda estava na residência. E aí não adiantou, eu fiquei 40 dias no Brigham, adorei a cidade, já contei essa história várias vezes, mas não tem jeito, a arritmia não é comigo. Digo, Jorge, muito obrigada, não vou conseguir ir para lá. Mudei a minha vida e fui para Toronto. Aí voltei de Toronto 5 anos depois, onde eu fiz o meu doutorado, com ratinho, com coelho, com porco, com não sei o quê, e um fellow de transplante em ciência cardíaca. Voltei de lá. O Jorge foi uma pessoa que, durante um bom tempo, foi lá, visitava a gente. O Sérgio estava lá, tendo um monte de filho, então, cada filho que o Sérgio tinha, o Jorge ia, e a Cora e tal. E a gente só entrelaçou mais, né, as conversas, etc. E eu vim para cá, voltei, e a gente fez esse primeiro trabalho. Eu acho que o Rode, na época, e a Carize ainda não eram formalmente, já eram formalmente? Não eram formalmente, assim, um binômio, estava ainda naquela fase do... né? Mas os 4, a gente escreveu esse artigo, né, onde a gente procurou transpor um conceito que eu aprendi a lidar em Toronto, que era a ideia de que paciente com insuficiência cardíaca grave, a gente, na verdade, tinha que trabalhar com pressões de enchimento mais baixas. Isso, de uma certa forma, contrapunha a maneira de pensar um pouco o manejo desses pacientes graves, né, ao contrário da lei de Frank-Starling. Esse é o conceito básico da Lynn Stevenson, mostrando que o paciente com pressão de enchimento alta, na verdade, cai a função sistólica, à medida que a gente, com vasodilatador e diurético, e não com inotrópico, a gente consegue melhorar a função sistólica. E o nosso trabalho aqui foi, então, fazer um report, né, da nossa experiência aqui, publicamos nos arquivos brasileiros, e até hoje a gente é visto aqui no nosso meio brasileiro como um grupo meio xiita, assim, meio anti-inotrópico, mas é por conta de que a gente mostrou que, utilizando diurético e vasodilatador nesse sistema, que nada mais é do que furosemide e nitroprusiato, e objetivando pressões mais baixas de enchimento à esquerda e à direita, e tentando baixar a resistência, a gente acaba realmente mostrando, em relação à pressão capilar, que ela caía e que o índice cardíaco aumentava desses pacientes. Então, a gente reproduziu aqui algo que a literatura já vinha mostrando. Isso fez uma prova de conceito no nosso meio, e o Jorge foi parceiro. Ele, que era um cara que lá atrás, quando ele lidava com ciência cardíaca, usava bastante milrinone, a gente teve extensas discussões, e ele acabou convencido de que essa era uma estratégia interessante e nos ajudou a propulgar, vamos dizer assim, esse conceito, né? E desses pacientes, no final das contas, depois da internação, a gente acabava abrindo espaço e dando mais captopril e mais vasodilatador, e isso se mostra ao longo do tempo, que o paciente que usa mais tempo de dose-alvo de inibidor da ECA, por exemplo, são pacientes que vão ter um desfecho melhor.
E esse é o trabalho que já um pouquinho mais para frente, quando a gente já tinha estabelecido aqui o nosso ambulatório, o nosso grupo de insuficiência cardíaca, aqui o Jorge, mais uma vez, foi importante, porque ele abriu portas para o meu retorno. Eu tinha ficado 5 anos fora, e ele me ajudou a voltar para a cardiologia. Eu era contratada da CTI, no fim eu acabei voltando a trabalhar no plantão da cardíaca, mas já entrando no ambulatório, onde o Rode e o Alexandre Quadros eram orientandos de pós e tinham agendas, e ali a gente conseguiu encaixar uma corte que foi crescendo de insuficiência cardíaca, por isso que a nossa parceria ela vem de tanto tempo, né? O Rode e eu, lá de 95, junto com a Eneida, a gente montou aquele conceito do ambulatório. E aqui é o trabalho, então, que, mais uma vez, a gente vê essa colaboração internacional. O Tom de Salvo era uma pessoa que foi importante para a Carise teve uma inserção lá no MGH e cultivou a colaboração, e o Jorge também, parceiro nisso. A gente acabou publicando junto uma comparação de características dos nossos pacientes em relação aos pacientes do MGH. Olhando aqui para pacientes com a fração de ejeção menor do que 40%, a gente vê a taxa de pacientes admitidos e de pacientes com alta, comparando o Hospital de Clínicas e MGH, e a gente vê o número de pacientes que tiveram alta com e sem inibidores da ECA. Então, aqui a gente vê que, do ponto de vista de pacientes admitidos, né, no Hospital de Clínicas e no MGH, a taxa de uso e não uso é muito parecida dos dois, né, mas aí a gente olha nessa tabela em relação a desfechos, né, desfechos aqui que chama atenção a diferença do MGH e do Hospital de Clínicas para o desfecho. A maior diferença que a gente teve aqui foi na mortalidade intra-hospitalar, lembrando que depois a reinternação em 3 meses, ela inverte, né? Isso nos fez pensar que talvez lá eles pudessem estar dando alta, quem sabe, um pouco precoce demais, ou quem sabe eles tivessem estruturas de hospice, né, onde faz a saída do paciente, quando ele começa a ficar um pouco mais tempo, e no final das contas a readmissão em 3 meses parece ser um pouco maior nos Estados Unidos. Isso são dados lá de 2004, 2005. Mas foi uma maneira que a gente teve aqui de comparar, na época, comportamento e práticas da insuficiência, do manejo do paciente com insuficiência cardíaca de dois centros. Então, eu encerro dizendo a vocês o que fica para mim como mensagem da passagem do Jorge entre nós. Sempre foi uma pessoa que buscou colocar os seus pares, seus colegas, pessoas até que ele não tinha grande proximidade, abrir portas nos ambientes os mais qualificados possíveis. Ele tentou fazer isso comigo, não deu certo, porque eu simplesmente não gostei de trabalhar com arritmia, e isso é uma coisa que eu acredito, a gente só tem que fazer aquilo que a gente realmente acredita. Eu acho que eu encontrei o meu foco numa outra área, que não era a área que o Jorge inicialmente tinha planejado para mim, mas eu voltei e acabei contribuindo com o serviço, eu acho. A gente montou juntos, no serviço de cardiologia, o grupo de insuficiência cardíaca e de transplante depois que eu voltei. Mas fazendo uma coisa que, no sentido dele, assim, tem que sair daqui, tem que ir para fora, tem que se expor a uma cultura nova. Eu acho que isso é um mérito, e eu tento fazer isso, e tenho tentado fazer. Agora tem 18 anos que eu voltei, e acho que umas coisas que eu gosto de pensar é que isso eu consigo fazer de alguma forma, estimular pessoas com maior ou menor proximidade a mim, que possam ter oportunidades no exterior, ou em lugares bem diferenciados. Acho que isso faz diferença pessoalmente, faz diferença culturalmente, acho que faz diferença depois para a reinserção das pessoas, para tornarem os nossos serviços cada vez melhores. Eu tenho feito isso em áreas que não são diretamente ligadas a mim, mas acho que isso é um mérito e é uma coisa que o Jorge sempre valia muito. A outra coisa importantíssima é a capacidade de manter as portas abertas para as pessoas que saem. Eu acho que isso é uma responsabilidade, no sentido de que, se a gente estimula as gerações a irem buscar desafios lá fora, a gente também tem que, de alguma maneira, dizer, vai e volta para ajudar, né, e trabalhar para isso. Então, aqui no Clínicas, a gente tem uma situação muito confortável, que são as pessoas que são contratadas daqui, podem sair por até 4 anos e mantêm a sua vaga. Eu saí por 5 anos e não perdi o meu contrato. Sérgio Pinto Ribeiro saiu por 7 anos e não perdeu a vaga. Agora está só em 4. Mas 4 está de bom tamanho, né? Agora a gente tem, lá em Toronto, aqui do hospital, como contratada, a Lívia Goldreich, vocês conhecem,
está fechando 2 anos, já vai ficar mais 3, mais 2, na verdade, mais 1 e mais 2, vai completar 4 anos, o que eu acho que tem que explorar ao máximo isso e tentar voltar e contribuir. O Jorge foi uma pessoa que sempre explorou ao máximo a capacidade produtiva de cada um de nós, sempre desafiando o sarrafo mais alto, né? E eu acho que isso é um comprometimento que a gente tem que manter. Nunca se acomodar com menos, sempre buscar um desafio maior, e o Jorge acho que passou muito isso. E essa questão da colaboração, né? Acho que isso a gente tem que sempre fazer, acho que algum de nós fazem com mais ou menos capacidade, mas isso certamente multiplica a capacidade produtiva e de aprender com outros grupos. Eu acho que o Jorge fez isso com muita sabedoria, e é um desafio para todos nós. Isso é uma coisa de talento, que talvez, às vezes a gente não tem tanto isso, eu reconheço, acho que eu não consigo fazer tanto isso, não tenho tanta perna, eu acho, mas acho que é louvável isso. Então, eu acho que essas são as mensagens para vocês, essa apresentação é para a turma que está chegando, é para a turma que tem anos aí para desenvolver, muitos dos mais antigos aqui certamente conhecem isso, mas essa apresentação é para vocês aí. Esse é um modelo que dá certo, o Jorge nos deixou cedo, mas nos deixou com um legado sólido, e acho que a gente tem todas as condições, e nós que estamos em posição de liderança temos que manter esse tipo de ação. Estimular crescimento, desafio, sarrafo mais alto, outras culturas, voltar e melhorar o nosso meio. Acho que esse é o nosso grande papel em respeito à memória do Jorge. Muito obrigada pela oportunidade.